Bem-vindo ao canal O Poder da Força Interior, um canal ao serviço da Legião Cognoscente, a legião daqueles que sabem. O tema que vamos abordar agora é sobre como decidir o caminho a percorrer. Hoje, mais do que nunca, fala-se muito do poder pessoal, do poder criador, etc. Mas muito pouco se fala de como o recuperar, pois para o recuperarmos, alguns conceitos têm de ser conhecidos e profundamente estudados. Recuperar o poder da força interior é um aspecto da nossa divindade esquecida e, como tal, temos de mudar as nossas crenças para assim dominar o processo. Vamos então começar a perceber, a partir deste vídeo e dos próximos, como recuperar esse poder e o que é necessário sabermos e adotarmos para o resgatar. Como já vamos ver, as crenças ou mitos importantes são as ideias pelas quais nos pautamos e sobre as quais baseamos as nossas decisões e racionalizamos as nossas escolhas. São as lentes através das quais interpretamos o mundo e determinamos, em grande medida, aquilo que vemos. Temos a tendência para criar o que lá antecipadamente colocamos, antes inclusivamente de olhar. Este é um conceito, inclusivamente da física quântica, que diz: o observador cria a sua realidade. Para a maioria das pessoas, os mitos mais sagrados dizem respeito aos pensamentos, às percepções, às convicções e às noções que se foram incorporando e enraizando nelas, relativamente à vida, aos relacionamentos, à forma como o mundo funciona, a respeito de quem somos e do propósito da nossa existência. No que se refere a Deus, inclusivamente a crença de que Deus não existe, e inclusivamente o objetivo final da nossa experiência na Terra. Estes mitos são fundamentais porque alimentam o motor da nossa vida coletiva e individual. Dada a importância desses mitos, seria de esperar que os examinássemos a miúde, quando não fosse apenas para avaliarmos se as nossas ideias continuam válidas e verdadeiras. Contudo, a generalidade das pessoas não o faz. Na realidade, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Por que será que tantas pessoas recusam reconhecer que os seus mitos podem estar ligeiramente errados? Ou que talvez esteja na hora de mudar, uma vez que os próprios tempos também mudaram? A ironia desta situação é que a maioria das pessoas desejam possuir as mais avançadas tecnologias que lhes é proporcionado pelo século XXI, o que é natural, mas com respeito aos seus mitos e crenças não abrem mão do que foi criado no século I. Mas por que essa relutância? A relutância está relacionada com a origem desses mitos crenças, uma vez que estamos a falar de quem os criou. Logo a seguir vem a família, o clã, a tribo, a raça, os professores, os orientadores, a herança deixada pelas pessoas mais velhas, etc, etc. Por fim, vem a religião ou a filosofia que as pessoas seguem, a fação política, o clube e, inclusivamente, a própria história individual. E como essas são fontes pessoais e extremamente importantes, grande parte das pessoas estão presas a esses lugares comuns, que para elas são sagradas. Esses lugares comuns não são por qualquer razão, nem estão relacionadas com nenhuma outra área da nossa vida coletiva. Elas não dizem respeito à ciência, nem à tecnologia, nem à medicina.
são apenas os nossos mitos, crenças mais sagrados e importantes. Ironicamente, em todas as outras áreas importantes da existência humana, houve sempre algo que estivesse disposto, ou alguém que estivesse disposto a fazer algo para tornar esses esforços produtivos, frutíferos e muito benéficos. No entanto, uma área específica, a mais importante da nossa vida, os nossos mitos e crenças, aqui ironicamente recusamos-nos determinadamente a fazer o mínimo esforço. Na ciência, por exemplo, a nossa determinação em fazer essas mudanças resultou em descobertas extraordinárias. Assim como na medicina, em algumas áreas, os avanços podem ser considerados como autênticos milagres. E na área da tecnologia, o salto é impressionante, surpreendente. Um salto de gigante. Mas então, por que será que na área mais importante da nossa vida, os nossos mitos, crenças, a que dão realidade à nossa vida, estamos tão determinados a não alterar nada? Por que é tão importante mantermos esta alinhação como verdade? Na ciência, a única razão para termos conseguido descobrir coisas que não compreendíamos no passado foi o facto de alguns de nós, aqueles a quais chamamos cientistas ou investigadores, estarem dispostos a questionar os pressupostos anteriores, sempre que achavam que era necessário uma resposta. Na medicina, a única razão de termos conseguido descobrir um novo tratamento, um novo procedimento, é o facto de os médicos estarem dispostos a questionar os pressupostos anteriores, sempre que achavam que deveriam procurar uma nova solução. Na tecnologia, os pressupostos anteriores caem constantemente, porque os especialistas estão dispostos a procurar novas e mais eficientes ferramentas. E as respostas a essas indagações aparecem. Em qualquer das áreas referidas anteriormente, não consideramos que os envolvidos nesses inquéritos ou nesses empreendimentos não considerassem que o que pensavam saber até à altura era sagrado, ao ponto de o não poder questionar ou pôr em causa. E sim, podem levar algum tempo até conseguirem os resultados, mas sempre acabam por os conseguir. Mas tal não se passa com os nossos mitos crença. Aí agarramos-nos à ideia original e à primeira versão desses mitos que nos contaram no passado e que chegaram até nós, e assim não abrimos mão de lá para onde der. Pois foi isso que nos disseram, é isto que sabemos, é assim que as coisas são, é assim que continuarão a ser. Se na ciência, na medicina e tecnologias tivéssemos a mesma atitude, ainda estávamos na Idade Média. Acho que chegou o tempo em que temos de fazer com os nossos mitos e crenças exatamente o mesmo que foi feito em todas as áreas importantes da nossa vida, da vida da humanidade, do coletivo. Temos de parar de tentar resolver os problemas modernos com as ferramentas do passado, pois esse é o princípio da alienação. Einstein afirmou: o princípio da insanidade é fazer as coisas sempre da mesma maneira à espera de um resultado diferente. E assim é. Devemos e temos que pôr em causa as crenças mais sagradas que temos a respeito da vida e até a respeito de Deus. Devemos estar dispostos a questionar a autoridade que se diz representar a mais alta autoridade. Devemos estar dispostos a tomar a decisão audaciosa de escolher Deus de uma maneira totalmente nova, como nunca foi feito antes, e questionar o que é suposto saber sobre Deus.
E a única questão nesta abordagem que é real e de real importância é se somos suficientemente ousados para o fazer. Sim, nós na Legião dos Cognoscenti consideramos a possibilidade de que o nosso pressuposto anterior acerca de quem dos acontecimentos humanos que criou os desafios diários e o crescente stress são, hoje em dia, uma parte tão real da vida na Terra que isso, na verdade, não passa de um amontoado de mitos e crenças que nos têm mantido na ignorância das verdadeiras questões espirituais. Este é, sem dúvida, um tema que necessita de muita reflexão. Vou, nos próximos vídeos, dar continuidade ao tema. No próximo vídeo, vou dar continuidade a esta temática e vou intitular de A História que Ainda Está por Contar. Há muita coisa que é preciso saber antes de resgatarmos o poder pessoal. Há crenças sobre nós e a nossa relação com o divino, a fonte, o universo, Deus, como quisermos chamar, é essa força, é esse poder criador que é necessário resgatar antes de termos capacidade de percebermos que esse poder está dentro de nós, sempre cá esteve. Mas as crenças que nos influenciaram de tanto que vem do passado fizeram com que nós não lhes demos crédito. Falar do poder interior é meramente algo intrínseco ao ego. O poder está na nossa força interior. Essa força interior vem-nos da fonte criadora. Enquanto não soubermos como reatar essa relação, enquanto não soubermos quem somos nós verdadeiramente em relação a essa fonte e a relação da fonte connosco, jamais recuperaremos o nosso poder interior. Porquê? Porque nos deixamos controlar por crenças que são geridas pelo ego. E o ego não quer de maneira nenhuma que nós tenhamos acesso a essas verdades, pois ele perderá força dentro de nós. Então, ele fará tudo para resistir e para nos convencer de que não há essa tal força interior que tudo pode realizar. Na verdade, essa força interior vem-nos do Criador. E o Criador pode tudo. Só temos de estar cientes desse saber, desse conhecimento. A certeza é importante, mas o saber é muito mais importante. Então, até ao meu próximo vídeo, que vai dar continuidade a este tema e em que vou explicar tudo o que é necessário na nossa relação com o Divino, coisa que até hoje poucos mestres tiveram, chamemos-lo audácia de o fazer. Então, grato pela sua atenção, seja abençoado com a lei do 1 e até sempre.